Olá, está começando mais um FEComércio Orienta, que traz orientações práticas e essenciais para o dia a dia da sua empresa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as principais obrigações do Código de Defesa do Consumidor. Nossa convidada é a assessora da FEComércio São Paulo, Ana Paula Locoselli, que vai esclarecer os principais pontos da legislação e como aplicá-los de forma segura no seu negócio. Este episódio é um oferecimento do Senac São Paulo. Quer estudar em uma escola onde você é livre para criar, experimentar e ser quem você quiser? Quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br. Bom, doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Vamos começar, então, nossa conversa. Queria começar com uma das bases do Código de Defesa do Consumidor, que é a obrigação de informar. Né? O que é importante a gente falar sobre esse tema? O que os empresários precisam garantir em relação a esse aspecto? Em relação a essa obrigação de informar, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, ele tem esse direito como um dos direitos fundamentais desse consumidor. Então, é por isso que a gente tem que ter esse olhar importante sobre essa questão de informação. No caso dos empresários do comércio e serviços, a importância é de você fornecer informações, por exemplo, sobre preço de produto, condições daquela venda, como pode ser as formas de pagamento, se vai ser por Pix, se há desconto no Pix, se há desconto no cartão, se há desconto em dinheiro. Quanto mais informações forem passadas para o consumidor, o empresário ele está cumprindo aquela lei que diz sobre esse princípio. Então, é importante que o empresário preste atenção, principalmente quando a gente olha uma vitrine. Muitos empresários, eles deixam de fornecer o preço, ou eles colocam em letrinhas muito pequenas, eles informam ao preço, só que acaba que não passa a informação correta para o consumidor, porque a informação ela tem que ser clara e precisa. Se você coloca códigos, letras pequenas, códigos diferenciados que o consumidor olha e não consegue entender aquela informação, acaba que não cumpre a regra. Então, é importante que olhe com atenção, principalmente a questão de preços ao consumidor. Em relação à propaganda, quais cuidados devem ser tomados nesse aspecto? As propagandas também elas são muito importantes porque a propaganda ela vincula o fornecedor. Por exemplo, ele faz uma oferta no Instagram ou num jornal, numa revista, então aquele valor, o consumidor ele tem o direito de comprar o produto por aquele valor. Muitas vezes o consumidor ele olha na gôndola o preço, quando ele vai passar no caixa, aquele preço já está outro. Aí algum caixa ele informa assim, mas é que o sistema mudou. Não, o consumidor tem o direito de levar o produto por aquele preço que está informado na gôndola, independente se o sistema já mudou, se não foi alterado aquele valor. Então, é importante que todos aqueles funcionários também que atuam nas empresas, no comércio, principalmente, eles tenham o conhecimento dessa obrigação, porque é importante também tratar o consumidor com o direito que ele tem. Se o preço era aquele que estava na gôndola, ele tem que vender por aquele preço que está informado ao consumidor. Então, treinamento também é importante, né? Todo mundo tem que saber o que é preciso ser feito. É importante o treinamento que seja também periódico em relação a esses temas que às vezes permeiam, né, as relações de consumo e toda essa venda daquele produto ao consumidor final. E outro ponto sensível também é a questão da garantia, defeitos. O que é importante a gente frisar em relação a esse aspecto? Em relação à questão de garantia, é importante esse tema, porque assim, a gente tem a garantia legal, que é em relação a algum produto defeituoso que você tem ali. Então, para bens duráveis, né, que são eletrodomésticos, carros, automóveis, enfim. Esses a gente tem o prazo de 90 dias para pedir a troca, né, dele, e no caso de bens não duráveis são 30 dias. Aí você trata de alimentos, roupas, enfim, todos esses. Aí a gente tem a garantia contratual. Muitas empresas oferecem ao consumidor uma garantia a mais. Então, aquele consumidor, ele pode contratar uma garantia a mais do que a legal. Então, seria um prazo maior do que aquele que a gente tem ali no Código de Defesa do Consumidor. E isso ele pagaria por esse valor. E aí, nesse caso, é importante que o empresário, ele faça por escrito e aí também informe corretamente o consumidor. E depois a gente tem uma terceira garantia que é estendida, que ela vai além dessa que a gente está falando contratual e que amplia muito mais também
as garantias lá para esses bens de consumo. Normalmente elas são para bens duráveis. Mas o importante, a gente volta ao nosso primeiro, o direito de informar. Desde que as condições daquela garantia estejam escritas, o consumidor saiba efetivamente o que ele está contratando, ele age como consciente, né, sobre aquelas contratações, e aí o fornecedor ele não tem nenhum problema em relação a oferecer esses produtos estendidos aí ao seu consumidor final. Caso o comerciante não cumpra com essas obrigações, quais são as sanções, quais problemas, né, que ele está sujeito? As sanções aí que a gente vê, eu acho que principalmente a gente tem a imagem da empresa. Principalmente eu acho que hoje em dia, se a gente pensar em mídias sociais até, o consumidor que ele está insatisfeito, que ele tem algum problema, ele acaba, né, reverberando isso em vários lugares. Mas também existem as penalidades que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, que são multas, aí você tem interdição do estabelecimento, aplicação de multa pelo PROCON, aí no caso específico. Mas a reputação, né, tem que ser mantida, é muito importante para fidelizar o cliente. Sim, é essa questão que a gente está falando. E né? fortalecer. Então, você fortalece a imagem. Então, uma coisa errada que está ali, aquele cliente ele vai reverberar para muitas pessoas. Então, isso acaba repercutindo na imagem e até pode ser prejudicial àquele negócio desse empresário. E no caso das vendas online, uma questão que todo mundo tem dúvida em relação ao direito do arrependimento. Existe ou não? Como funciona? O que é importante a gente falar sobre isso? No aspecto do direito do arrependimento, é importante ressaltar que ele só se aplica para as vendas online. No caso da venda física, não existe esse direito. Só online? É só online. Então, no online a gente vê via internet, via Instagram, também WhatsApp, aí qualquer uma dessas se aplica. E aí o direito de arrependimento ele é diferente um pouco, por exemplo, da questão que a gente falou das garantias, porque lá a gente trata quando tem algum defeito. No caso do direito de arrependimento, simplesmente você recebeu o produto, o consumidor recebe o produto, ele pode olhar para aquele produto, não gostar, independente se tem defeito ou não, né, ele olha, aí se ele não gostar, ele tem 7 dias para comunicar o fornecedor. E aí ele vai devolver esse produto e ele não tem nenhum ônus também. O fornecedor tem que garantir essa devolução, óbvio, né, que o consumidor vai ter que levar ao correio, levar até na própria loja, enfim, onde for determinado pelo empresário. Aí ele vai, devolve esse produto e aí ele recebe o dinheiro dele ou ele fica com algum benefício lá naquela loja, enfim, ele opta por isso, mas ele pode ter a devolução integral do dinheiro dele. Então, é só para as vendas online essa questão que se aplica. Você produz no Brasil e quer conquistar um mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. Falando de relacionamento, o que o Código de Defesa do Consumidor diz sobre práticas abusivas e atendimento ao consumidor? No caso, assim, práticas abusivas, a gente vê, né, por exemplo, a gente tem que olhar para algumas questões aí que às vezes a empresa ela faz e a gente tem que tomar certos cuidados, por exemplo, uma venda casada. Um celular só vai ser vendido se eu vender com a capa protetora, por exemplo. Então, só vai comprar se for assim. Isso aí é proibido. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda expressamente esse tipo de promoção ou de venda aí que é proibido. Outro ponto também que eu acho que a gente tem que ter um olhar são, às vezes, também nos contratos, porque os contratos do consumidor eles são de adesão. Né? Você incluir alguma cláusula, por exemplo, que exclua a responsabilidade no caso de defeito. Isso também não existe, porque se a lei permite, então é uma previsão legal. Você não pode excluir o que a lei Sim. permite, né, dentro daquele contrato. Então, são questões. E também tem mais um ponto importante, eu acho que tem que ver o atendimento do consumidor no pós-venda. Porque quando vende um produto, todo mundo lá, você chega na loja, o vendedor te atende muito bem, enfim, porque está querendo vender. Só que aí, se você for trocar aquele produto,
dependendo do lugar, tem uma resistência. Tem uma né? resistência, né? Então, pós-venda também, dependendo de datas, assim, ele é muito importante, porque a gente retoma essa questão, né? É uma fidelização daquele cliente. Então, ele ser bem atendido é o tempo integral. Eu acho que é o tempo todo, ele tem que ser muito bem atendido ali por aqueles que estão ali fazendo esse trabalho. E outra dúvida também recorrente é em relação à responsabilidade por vícios que aparecem somente com o uso, né, daquele produto chamado vício oculto. Como que o Código de Defesa do Consumidor trata essa situação? No caso do vício oculto, a gente está tratando de defeito, como a gente falou, que é a questão das garantias, né? Só que ele se aplica, aí a gente vai dizer, normalmente para os bens duráveis. E aí, diferente do que a gente falou anteriormente, o prazo de 30 e 90 dias aí, né? Ele conta a partir do aparecimento daquele vício. Por exemplo, um carro que você compra, pode ser que ele vai te dar problema daqui a 5 meses, por exemplo. Não dentro daquele prazo de 90 dias que está contando. Tá, mas você comprou aquele carro, se ele teve problema, o prazo ele se inicia quando você teve conhecimento daquele vício. Então, aí que você está falando, por isso que se chama vício oculto. Então, nesses casos, aí a partir daí você faz a reclamação. O que o fornecedor tem que fazer nesses casos, né? Ele tem 30 dias para sanar o vício, né? E aí, normalmente, você tem as assistências técnicas, enfim. Ou, se não, depois desse prazo de 30 dias, aí tem que ter ou o abatimento do preço, ou o desconto proporcional, ou a devolução integral do valor pago. Então, aí são essas 3 opções que são dadas ao consumidor. Então, aí o fornecedor tem que dar essas opções para o consumidor escolher alguma delas nesses casos aí em que ocorre esse vício oculto. Então, para a gente encerrar, quais orientações práticas você poderia dar para os empresários e empresárias que estão nos acompanhando para cumprir, né, de forma legal, correta, com as obrigações do Código de Defesa do Consumidor e evitar conflitos, problemas, mesmo em situações mais delicadas? É uma das orientações que a gente vê em relação à própria equipe, orientar a equipe sobre essas regras. Acho que um treinamento, principalmente nessas épocas de datas comemorativas, entendeu? Que você tem um aumento das vendas, então, às vezes tem algum problema que vai ocorrer lá. Quais são as condições? Então, a informação sempre ser dada de forma correta para aquele consumidor acaba evitando esses problemas aí futuramente. E também a questão no pós-venda. Eu acho que o pós-venda também é bem importante para você atender bem aquele cliente sempre, não só na venda, como depois da venda. Então, são essas, eu acho que, as orientações e atender bem o seu cliente. Black Friday também merece uma atenção especial. Sim, porque a Black Friday a gente sabe que são muitas as reclamações nessa época do ano, né? Então, é importante destacar, né? E, de repente, treinar mais a equipe nesses momentos. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Muito obrigada também a você que nos acompanhou e fica a dica, conhecer bem o Código de Defesa do Consumidor não é apenas uma obrigação legal, é também uma forma de fortalecer a confiança e a fidelização dos clientes. E a FEComércio São Paulo segue à disposição para te apoiar com orientação e conteúdo técnico de qualidade. Até a próxima, tchau!